Estamos aqui na nossa live de sábado, né? Já fazendo uma preparação para a lua nova, né? Que vai ser nos próximos dias. E eu vou receber aqui a Thelma para a gente bater um papo sobre essa lua nova, né? Que tem relação com o hexagrama 43 e romper dentro do calendário lunar, né, chinês e a sua correspondência, né, com os hexagramas do I Ching. Tudo bom, Thelma? Deixa eu adicionar você aqui. Pronto, inversão. Vamos ver aqui. Olá, Maria. Pronto. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo Como vai? bem, tudo Estamos, certo. estamos aqui no nosso canal, né? Nosso encontro de sábado, o canal das artes taoístas, né? Do taoísmo, do encontro entre os amigos, do Tao. E os nossos temas aqui são todos recorrentes ligados às artes taoístas, né? I Ching, astrologia. Já falamos da caligrafia chinesa, né, Marie? Sim. Então, o nosso canal aqui, ele busca, né, oferecer, né, um panorama, né, das práticas taoístas. Já falamos também do nosso calendário taoísta, aí, né, das divindades taoístas, né? Então, ele fala dessa... Nosso trabalho aqui gira em torno do taoísmo, né, das artes que integram o Tao. E hoje a gente vai começar esse bate-papo, né, como a gente combina uma vez por mês, né, fazendo a correspondência do conhecimento taoísta, com base no I Ching, né, com a alunação, né, o movimento das luas, né, na visão chinesa. Então, o calendário lunar, ele é um calendário, né, muito utilizado nas artes taoístas, nas artes do Tao, né? Ele nos ajuda, né, a definir, né, os ciclos. Então, na linguagem chinesa, o calendário chinês, quando a gente usa o termo lua, né, a gente está se referindo a um mês, né? Um mês com aproximadamente 30 dias. Né? Há uma pequena variação, uma pequena diferença, mas a gente fala desse conceito. Então, o calendário lunar chinês, ele teve início no dia 12 de fevereiro, né? Nós estamos saindo da segunda lua, né? Que vai findar agora no dia 11, e no dia 12 de abril, a gente vai dar início à terceira lua. Né? Então, o calendário lunar, ele sempre tem início no mês de fevereiro, no finalzinho de janeiro, às vezes a gente tem 1 de janeiro, mas normalmente no mês de fevereiro. E a primeira energia, a primeira lua, ela está associada à força e energia do movimento da madeira, do tigre. O tigre é a madeira Yan, né? Para quem acompanha os nossos bate-papos aqui, né? As nossas explicações, nós falamos sobre isso. Então, depois o movimento, e também não somos nós que dizemos, né, os grandes mestres, né, como Confúcio e Rei Wen, né? Então, o movimento ele vai ter início, o movimento da sequência, né, da força energética, caracterizada lá no Baguá, na sequência do céu posterior, que é o que dá movimento, né, às ações do homem. Ele tem início no tigre, né, a primeira força, na madeira Yan. Então, foi o mês passado. Esse mês que está findando é o mês do coelho. Né? A natureza do coelho é madeira Yin. Né? Então, vem o elemento madeira acompanhado de uma força Yan, depois tem a força Yin. Entre um elemento e outro, quer dizer, entre a madeira e o fogo, a gente vai ter a terra. E é justamente a energia que vai caracterizar o próximo mês. A terra do dragão. A terra Yan. Né? Então, essa data, ela marca uma mudança energética. Então, a Lua, ela fala de mudança energética.
A Lua, entenda-se aqui o mês como um todo, com seus 30 dias, né? Mas dentro do mês, nós também temos mudanças energéticas de acordo com as fases lunares, né? E a gente já mostrou aqui também, Marie, né, em encontros passados, que você pode usar o próprio hexagrama que está associado ao mês, por exemplo, nesse caso, do terceiro mês que vai ter início agora é a ruptura, para também entender a energia do mês, o andamento, né, da energia durante o mês. Então, se o mês começa por uma lua nova, né, a gente fala de fase da lua, de transformação. Então, ora, o hexagrama é a própria mutação, é a própria transformação. Então, ele vai estar nos falando disso. Olha, dentro de uns 30 dias, onde há o predomínio, a regência da energia do dragão, né, da casa do dragão, que significa Terra Yan, né? O dragão é um animal mítico da cultura chinesa, a gente já falou sobre ele aqui também, né? Então, ele tem uma força criativa. Se você for estudar lá o Xing, né, você vai ver que o hexagrama criativo fala do próprio dragão, né? As linhas do criativo são linhas que falam da transformação do dragão, ou do movimento do dragão, né? Então, ora, a gente está falando de um mês em que tem uma energia muito possante, muito criativa, uma força vital, né? É claro que a gente precisa considerar uma série de fatores, né? A nossa identidade pessoal, né? Nosso sopro pessoal, que é dado através desses 4, que a gente chama de 4 pilares, né? A energia do ano, a energia do mês, a energia do dia, a energia da hora, mas a energia do mês de 2021, né? Ela vai influenciar o nosso destino, sim, né? E a gente vê isso através dos estudos, dos cálculos astrológicos, mas a gente está falando aqui de um aspecto mais, digamos, da natureza em si, né? Então, do desdobramento energético da Lua e de que maneira, né, a relação com o hexagrama ruptura, ela é interessante, ela é bem importante, né? Então, hoje, esse vai ser um pouco o nosso bate-papo, né? Aqui o tema do nosso encontro, né? Thelma, então, antes de você iniciar, né, de falar sobre o hexagrama e que tipo de aconselhamento, né, na verdade, a pessoa pode ter, né, dessa sabedoria do hexagrama para o mês, eu queria também que você falasse um pouco, né, sobre a questão da ordem do céu anterior, né, porque aqui a gente está seguindo, né, não só a correspondência entre o calendário, né, taoísta e as energias, toda o sincronismo, né, dele com a Lua, que já é algo, né, que está no manifesto, mas da perspectiva das energias do céu anterior, aquilo que dá, né, o respaldo antes mesmo, né, da manifestação no mundo manifesto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá? Porque às vezes a gente vê em outros lugares as pessoas fazerem correspondência com outros hexagramas, e eu acho importante a gente esclarecer isso daqui, né? Essa sequência, na verdade, esse movimento, ele não há... existem várias escolas e várias técnicas como você vai significar, né, relacionar a energia do mês, né, com a energia, com os hexagramas, né? Então, você faz isso através de cálculos de escolas diferentes do I Ching, né? Tem escolas do Wenhua, que segue a tradução do Rei Wen, que é do céu posterior, né? Tem escolas da Mexera também, você tira um hexagrama, né? E você tem escolas que trabalham com a própria energia, combinação de tronco e ramo, né? Então, quando você fala o hexagrama do mês, né, esse, ele traz uma característica, né? A nossa abordagem aqui, ela é no sentido energético, dado pelo próprio Xing como conhecimento, né? Então, quando a gente fala, essa é uma manifestação do céu posterior, né? O que tem no céu interior é a potencialidade que gera essa manifestação, né? Então, nesse momento aqui do nosso bate-papo, a gente está trabalhando também, Marie, com o céu posterior, com a linguagem do céu posterior, com o que é manifestado, né? Então,
Então, por exemplo, essa escola que eu citei agora, Meiruá, Flor de Ameixeira, né? E a gente até pretende falar um pouco mais sobre ela nos próximos bate-papos, né? Ela trabalha com a linguagem do céu anterior, né? Então, a combinação, ela é energética, ela vai dar uma outra informação, porque ela vai considerar troncos e ramos também. Bom, mas não é bem a ideia do hexagrama, dessa abordagem que a gente trouxe hoje para cá, é de acompanhar o ciclo do Yin e do Yang. Então, a gente começa o movimento, a gente está na terceira lua, né? De acordo com o próprio ciclo da vida. Então, a ideia de que começa na madeira, né? Com o surgimento da madeira, o início da primavera, né? E a gente vai avançando. Então, a gente está saindo, quer dizer, a gente está na estação da primavera, nessa visão desse ciclo, e a gente vai caminhar para o verão. E aí, a qualidade energética dessa terceira lua, ela está muito relacionada com essa visão de se aproximar do verão, né? Então, a ruptura, o que significa a ruptura? A ruptura, se a gente for olhar para o hexagrama, eu vou exibir aqui, você tem como exibir aí? Tenho. Olha que interessante, ele tem 5 linhas Yang e uma linha Yin, né? E ele está se movimentando. Então, por que o conceito de ruptura? Significa romper com uma ordem, né? A ruptura fala em avançar, né? Você não rompe com nada se você não avança, né? Em direção àquele movimento. Você faz um movimento. E esse hexagrama, ele é muito claro nesse sentido. Força Yang, né? Ela está avançando, né? Em cima da última linha, que é a linha Yin, né? Então, há esse movimento da conquista, né? Do ir avante, do ir em frente, né? Então, a ruptura, ela está falando de... E quando você tem o criativo, que é o próximo, que é a próxima lua, você chegou ao auge do Yang, né? Então, o que acontece? O auge do Yang é o verão também, né? É a proximidade com o verão. Então, ora, se você parar, bom, a lua, claro, tem a ver com o movimento da natureza, óbvio. E os hexagramas correspondem a esse movimento da natureza, né? Então, a gente tem uma sólida base Yang, onde tem um céu, que é o lago, que é um trigrama que tem uma abertura, né? Como é que deve ser a ruptura? Você vai chegar lá e vai... Não. A ruptura, ela é feita, né? Com a força interior e a suavidade exterior. Com a criatividade, a base do céu, com a comunicação do lago, né? Com a possibilidade do lago se manifestar. Então, essa ruptura, ela é feita de uma maneira muito precisa. Eu não sei se eu comentei aqui, mas a leitura da ruptura, tem um exemplo no texto que o nosso mestre nos deixou, que é muito interessante, muito rico e né, ajuda a entender. É a ideia do arco, do arqueiro. Né? Ele diz que a palavra guai, que dá nome a esse hexagrama, é como se fosse uma luva que o arqueiro veste para se preparar para o jogo, né? Para o momento certo de atirar a flecha. E aí, o arqueiro precisa ter concentração suficiente, né? Criatividade interior, céu, e uma parte daquela suavidade para que ele consiga fazer com que aquela flecha saia das suas mãos do arco e para o corpo. O que é muito interessante é que não dá para ter força 100%. Na ruptura, não há como você ser 100% forte. Você precisa consolidar a base e soltar com a leveza, com a suavidade, para que aquilo flua, né? Isso é muito bonito e muito rico e ilustra muito bem, né, o que seria a ruptura, né? Então, a ruptura, o hexagrama ruptura, que é esse do nosso encontro aqui hoje, ele está chegando no criativo. Então, isso mostra muito bem, né, pontua muito bem
a transformação dos hexagramas, né? E tanto no céu posterior quanto no céu anterior, e aí, respondendo um pouco a sua pergunta, e aí eu vou deixar isso como dúvida, para que quem está aqui vá aos seus livros e acompanhe, e perceba, depois comente conosco, tanto na ordem do céu anterior, quanto na ordem do céu posterior, céu anterior e posterior, desculpa, a ruptura segue o criativo. Depois da ruptura vem o criativo. Porque o Rei Wen, a gente sabe que fez uma alteração na ordem inicial do Fuxico, né? Mas mesmo assim, mesmo ele fazendo essa alteração, ele mantém, né, essa sequência. Então, é muito rico esse exemplo, né, para a gente aqui, né, da gente conseguir entender esse movimento, né? Então, do ponto de vista de um aconselhamento, né, para um momento tão difícil, né, que a gente está passando, Sim, coletivamente, individualmente, quer dizer, a gente cultivar essa criatividade, essa abertura, né, para transformação no interior, não é? A gente cultivar a comunicação e a expressão no exterior, né? O lago também, além de comunicação, ele também tem um quê da alegria, né? Mas aí, no caso, a gente pensar também de tentar estar, né, com os outros de uma forma... acho que na atualidade a gente falar em alegre pode parecer algo muito forçado, mas da gente tentar cultivar nessa na esperança, né? Nessa coisa, né? De cultivar espaços de solidariedade, espaços de positividade, né? Real, né? Não uma mesmo, positividade tóxica, né? Mas uma positividade assim, de também você falou de base, né? De estar, né, atento, né, à sua própria base, né? De cultivar essa base, né? E ao mesmo tempo também se entregar, né? Porque a partir do momento que o arqueiro solta a flecha, né? Ele já não há mais nada a ser feito, né? Já foi, né? Então, queria que você... o que ele espera, né, quando ele larga a flecha, é que ele alcance o seu alvo, e que ele entre numa comunhão, né, com o criativo. Ora, a palavra alegria aqui, ela não é um descomedimento, que é uma linguagem até do próprio taoísmo, né? Ela não é o exagero, ela fala de uma alegria de uma comunicação, né? É estabelecer laços, isso é importante, é o solidário, né? A gente sabe que no lago que a vida ela tem início, né? Porque o fato da água do lago estar contida, tem muita força iã na sua base, ela manifesta na suavidade uma superfície, né? Mas, assim, essa alegria, ela é o próprio compartilhar, né? Não é o sujeito, né? Eu estou um indivíduo alegre, eu estou compartilhando, né, a força da água. Há pouco eu estava falando sobre a água, né? A vitalidade, o princípio da água, né? A água que rege a vida, né? A bondade da água, está lá no capítulo 8 do Tao Te Ching, né? O Cheng traduziu a bondade da água, a sublime bondade, né? Então, ora, nós estamos falando de um lago que tem muita força, que contém muita bondade, né? E que essa alegria é manifestada, que a bondade pode ser manifestada como uma alegria no sentido de estar vivo, de participar, de compartilhar, né? Então, essa imagem é muito forte, né? Da ruptura, né? Então, expulsar a força yin, né? É um processo natural dentro do próprio ciclo da transformação, né? A gente não está expulsando o yin, o feminino está, né? É um movimento em que há uma transformação e que você dá continuidade àquela situação, né? Então, é nesse sentido, né? O avanço do Yang enquanto claridade, enquanto clareza, enquanto luminosidade também, né? Sim, sim. Então, assim, é o processo criativo, né? É o processo criativo. É a chegada do criativo,
É a saída da ruptura e a chegada do criativo, né? Se a gente consegue entender o movimento do céu anterior, a gente vai ver aqui, né? Eu vou tentar achar aqui no próprio livro do Shen, que tem a mandala circular, né? Então, o que faz o Shaoyong? Quem faz essa mandala é o Shaoyong. Ele coloca, no livro do Willem até melhor, mas ele coloca, talvez esteja escuro aqui no meu livro, Marie, ele coloca tá vendo? Ele coloca os hexagramas em roda, né? No círculo, né? Por quê? Porque o círculo ele está sempre renovando, ó, aí, esse ponto, né? Então, não existe um início e um fim, há uma continuidade, né? Então, essa maneira clássica aqui dos hexagramas colocados no quadrado, né? É a própria ideia, porque nós precisamos desse entendimento, né? A ideia de colocar na Terra, digamos assim, de concretizar a ideia. Mas a ideia da circularidade, ela expressa melhor, né, essa sequência. Então, deveríamos ver as coisas dessa forma, na sua circularidade, nos seus ciclos, né? E o hexagrama ruptura nos apresenta isso, né? Nos apresenta esse ciclo. Então, quando ele fala do exemplo da postura do arqueiro, é a própria postura nossa, né? Nós deveríamos ter, e nesse momento que você chamou a atenção, e chamou muito bem para esse ponto, uma força interna, né? Deveríamos ter dentro de nós o céu, o nosso interior. O trigrama inferior fala do eu, né? Da base, né? Então, o céu guardado, o céu no nosso interior, né? Mais o movimento, né? Da expressão, né? No trigrama superior, né? Então, na maneira como nós nos relacionamos com os outros, né? Esse trigrama superior também nos fala disso, né? Em determinadas circunstâncias. Então, aqui a gente está falando de uma lua, né? De um período em que a mensagem pode ser essa, né? A mensagem de você se estruturar, se fortificar, consolidar, né? Manter você em consonância com a força Yang, mas buscar a expressão, né? Então, a gente pode dizer que essa ruptura, e aí, claro que ela vai estar mais próxima do criativo, se dará a partir do momento que você veja essas 5 linhas anteriores como etapas de preparação. Então, o findar do mês, né, no próximo mês, será um momento bem rico, que será o momento verdadeiramente dessa ruptura, né? Então, se você for olhar no calendário, a data precisa, né, para a gente entender bem esse movimento, veja só, a entrada da quinta lua, terceira lua no dia 12 de abril, né? E ela vai findar no dia 11 de maio. Então, os últimos 5 dias, né, que seriam do dia 7 de maio até o dia 11 de maio, eu diria que é um momento de grande ruptura, né? Que é o momento em que a energia já está praticamente, né, quase lá, quase criativa, né? Então, é um mês que fala desse movimento, né, interno, né, de consolidação, atingir um objetivo pessoal, né, um objetivo coletivo, né? Depende de como você está vibrando e no que você vem investindo, né? Quer dizer, o que você vem aplicando aí, né? Isso fala muito desse período, né? Então, é nesse sentido. Tá? Muito bacana, Thelma, porque, assim, de certa forma, a gente, né, vem trabalhando aqui com o calendário, né? E ele sempre, né, pela própria característica do calendário, ele é o avanço das linhas Yang, né, mês a mês, né, elas vão subindo e depois elas vão se retirando, né? Então é todo um movimento, né, de avanço do Yang, que a gente vai atingir a plenitude no próximo mês, né, na próxima lua, e aí depois começa o decrescimento, que também corresponde,
né, com o ciclo, né, das estações do ano e tudo isso, por isso que a gente está falando. E, de Isso. certa forma, embora seja, né, um hexagrama que sempre ele vai estar associado à terceira lua, né, nesse momento também ele é muito significativo, né, porque, de certa forma, nós estamos todos ainda, né, entre um processo de quarentena, não quarentena, onde a gente está buscando clareza, a gente está buscando conhecer qual a circunstância efetiva e, de certa forma, né, é uma grande esperança a gente ver também que nesse momento é o do avanço da luminosidade e do recolhimento da obscuridade. Então, isso Uhum. também, do ponto de vista, né, de quem está nos assistindo, né, é uma coisa interessante a gente ver, né, no momento o I Ching está apontando, né, para esse avanço da luminosidade, algo Isso. que traz, para mim, pelo menos pessoalmente, traz um grande alento, É. né? Porque é um momento que a gente está precisando, né? Ter clareza, né? Para poder É. ter boas decisões, enfim, individualmente, coletivamente, né? Então, eu queria que você comentasse, né? Como é que a pessoa, ao longo desse mês, pode se relacionar com o hexagrama, né? A ruptura, né? Que é o lago sobre o céu, o texto, o livro do Xing. O que você aconselha as pessoas para tirar o melhor proveito, né? Dessa sincronicidade entre o hexagrama e o momento que a gente, né, está vivendo aqui dentro do calendário lunar taoísta. Tá. Eu vou responder em duas etapas. A primeira etapa é a seguinte. Você falou bem, né? Então a gente tem a expulsão a gente está expulsando a Yin, né? Que a gente associa o subjetivo, a introspectiva, a subjetividade. Então, quando a gente alcançar a próxima lua, que seria o criativo, dentro da próxima lua já começa o movimento da saída do Yan. Então, o Yan, no quinto mês, já vai dar início à entrada de uma energia Yin, porque é a constante transformação. Então, a gente tem o criativo associado ao verão e a terra, o receptivo, quando a gente chegar no receptivo, associado à água, né, ao inverno. Aí você pode perguntar também, mas a gente está entrando agora no inverno, como é que você fala em verão? E eu vou dizer, isso é o ciclo da vida, né? Esse ciclo, ele não é um ciclo sazonal no sentido... Porque a ideia, né, a concepção chinesa é diferente da nossa por conta do hemisfério norte. Hemisfério sul, norte, a né? gente está no hemisfério sul. Hemisfério sul. Isso, mas nada impede que o ciclo da vida ele siga esse princípio, né? Então, a ideia que a gente tem do auge do Yan como uma claridade, e é verdade, né? Quer dizer, porque a gente vem estudando, experimentando, quando a gente vivencia as artes taoístas, ele vai se dar no solstício de verão, no período do verão, né? E é a época que marca aqui no sul o inverno. E isso que é importante frisar. Então, você tem que... você entender isso como um ciclo de vida, né? Então, você tem uma energia que está ligada realmente ao movimento da natureza, propriamente dito, e tem o entendimento da sua vida, né? Do seu amadurecimento. Então, é um período que a gente está, de acordo com a visão chinesa, né? Entrando nesse momento do Yan, né? Da predominância do Yan. Com a entrada, sucessivamente, com as etapas sendo prosseguidas, você vai ter a entrada da energia do inverno, né? Que vai coincidir no nosso período aqui no hemisfério sul, com o período do verão, né? É um pouco difícil de você entender isso no sentido intelectual, né? Mas existe um processo que você usa na sua própria transformação, né? Você me perguntou como é que você usa, qual é a mensagem da ruptura, como é que você, digamos assim... Se relaciona, né, com o Se hexagrama. relaciona, mas eu queria dizer como é que você entra na ruptura, vive na ruptura, né, e se transforma pela ruptura. Então, eu acho que as etapas são essas, né? Esse período de lua nova, né? Depois a lua crescente, né? Depois a lua cheia, depois a lua minguante. Então,
cada etapa, né, perceber um passo a passo, e como você vai ter uma energia que é muito parecida do começo, né, até quase o fim do processo, né? Então, por isso que ele fala da confiança, da confiança, da concentração no interior, ela é importante, concentração no interior, né? Para que você possa jogar, o arqueiro possa jogar a flecha longe. Mas pense em você também, né? Então, a partir do momento que você consegue ter um início, né, com boa fortuna, que é a linguagem do próprio Xing, né, e caminhar nesse princípio, né, ganhando abertura, conquistando harmonia, você naturalmente vai ter força para, quando chegar no processo, ao final do processo, você se transformar. Eu acho que é um excelente hexagrama, né? Isso eu acho que é um momento também para você consolidar seus projetos. Porque essa terra do dragão, ela fala de muita potencialidade também. Então, pode ser um mês, né, em que você traga para os seus recursos, né, organize os seus recursos, as suas capacidades, né, tome consciência, né, tome contato com esses recursos, entendeu, Marie? Eu acho que pode ser, né, essa correspondência que eu estou fazendo, né, com a própria Terra Ian, né, com a própria Casa do Dragão, né, a Casa do Dragão ela tem força, ela é uma casa importante no nosso mapa, a gente sabe disso, né, e ela tem uma característica de Terra Ian, ela fala de espiritualidade, de desenvolvimento, talvez a mensagem também seja essa, né, da solidariedade e dos processos de transformação pessoal, né, né, de uma busca, talvez, de realizar, né, de realizações. Então, ela é muito interessante nesse sentido também, né. Eu vejo um forte teor espiritual, né, nesse mês, digamos assim. Né? Essa vivência, né, do irromper ou da ruptura, né? Do autoconhecimento, né, da espiritualidade, né. Espiritualidade não é religiosidade, a gente sabe, né. Então, a espiritualidade é como construção mesmo, né, de clareza, de lucidez, né. Estar no mundo, né, com lucidez, com clareza, né. Você tem condições, então diríamos assim, nesses próximos 30 dias, os 25 dias são de possibilidades nesse sentido, né. Agora, se você não tiver concentração, a flecha, ela vai cair, ela não vai nem ser impulsionada, né. E isso também ele está dizendo, né, olha, a ruptura, ela exige esse trabalho. Porque é aquela ideia, criativo é ótimo. É muito bom o Ian, mas ele exige força, né? Ele exige força trabalho, interior, né? Força interior, né? Ele exige, demanda firmeza, talvez, mais do que firmeza. força. Firmeza foi ótimo. Não, a força, não, mas força vital, né? Que tem que ter energia e firmeza. E constância, né? Então, você vê como do tal, as virtudes do tal, você consegue prosseguir, né? A ideia de prosseguir dentro daquele princípio, né? A firmeza, como você falou, né? No início, isso é muito importante. Legal, Thelma. E você pode fazer uma relação desse hexagrama, né, com a questão da energia do ano que a gente está vivendo, né? Fazer essa correlação com a astrologia, né, taoísta, para esse momento também. Do ponto de vista assim, essa live, o objetivo é que a gente possa fazer o melhor uso das energias, né, e da sabedoria do I Ching, né, e das artes taoístas como um todo. Então, eu estou aqui fazendo uma licença poética de tentar trazer essa aproximação também com a astrologia, né? Se você pode comentar, né? Porque a gente está num ano também muito que demanda muito essa firmeza, essa força, né? Esse desenvolvimento. Então, eu queria que você comentasse para a gente. A energia do ano é boi, né? Então, a gente tem boi, boi de metal, e a gente, nesse mês, é um dragão de água.
É um dragão de água, água e ano. Né? Então, o mês tem uma força mais evidente do que o ano. Começa por aí. Né? É um ano yin que tem um mês de energia yan. É um ano yin que tem um mês de energia yan se aproximando do criativo. Né? A força do ano ela é preponderante, né? Porque ela vai durar as 12 ou 13 luas, né? Caso seja assim. Esse ano são anos de 12 luas. Então, ela vai preponderar. Aí a gente precisa entender qual é a relação da água para o metal, né? E a relação da terra yin com a terra yang. Né? Então, essa correspondência, ela fala, na verdade, a preponderância do boi. É a solidez do boi, a firmeza, né? Mas esse mês é um mês que você poderia, dependendo também do seu mapa pessoal, porque eu tenho muito cuidado também, né, Marie, por causa da consideração do mês, do mapa pessoal. Mas a energia do mês, ela traz uma característica de avanço, né? De movimento. A água é força vital também, né? E tem uma água que vai alimentar essa terra, né? Então, é uma correspondência. É um mês de um dragão, uma terra, que tem uma água que alimenta ele, né? Então, eu vejo um mês mais, digamos assim, fértil, no sentido de você avançar nos seus objetivos, né? É um mês de movimento, né? Embora tenha, né? É um mês que as coisas podem caminhar, podem avançar, né? A energia do ano é uma energia mais introspectiva. A energia do boi de metal yin, ele fala de projetos, de buscar também se relacionar, de ter solidez, mas ele não é um ano de muita conquista, é um ano que tem uma dificuldade, no sentido daquela ideia das pessoas ainda um pouco isoladas nos seus projetos, né? A imagem da terra de parede, que a gente falou em outra ocasião, né? Então, é uma terra fechada ainda, reduzida, né? Eu em relação aos outros, né? Eu nos meus projetos, eu com a minha família, eu com os meus... protegendo aqueles que estão ao meu lado, né? Então, essa terra de metal, de água que tem agora, ela tem uma maior abertura, um pouco mais de abertura em relação à energia do ano, né? E isso é uma coisa que a gente for falar do nosso cotidiano, talvez esteja acontecendo com a maior quantidade de pessoas que estão sendo vacinadas, por exemplo, né? Se a gente quiser trazer isso para um exemplo concreto, né? Então, há essa possibilidade, tá? É uma mudança, uma força Yang, né? Predominando no mês. Então, embora a gente esteja num ano com energia Yin, a gente tem uma energia Yang nesse mês, né? Que nos dá essa possibilidade da gente usar, né, toda a nossa força criativa para conduzir os nossos objetivos. Muito interessante. Isso é E aí, importante. Thelma, pois é, eu queria que se você pudesse também fazer, né, essa conexão, né, porque dentro do taoísmo, né, tudo é meio holográfico, né, então algo nunca é solto, né, então você tem correspondência dessas energias no corpo, você tem correspondência dessas energias na psique, né, então, voltando, né, ao hexagrama do mês, né, quais seriam, né, os aconselhamentos para a gente ter o cuidado conosco, né, e com as pessoas com quem a gente tem responsabilidade, cuidado, amor, né, do ponto de vista, né, do organismo, quais são os cuidados, né, que tipo de aconselhamento que a gente poderia tirar, né, do Primeiro, hexagrama. cuidado com as euforias, né, com as grandes emoções, né, com os grandes desgastes, né? Uhum. Porque com o mau predomínio do Yang, né, o Yang fala também cuidado com os grandes desgastes, porque é o seguinte, é isso que nós estamos falando ainda há pouco. O Yang, por ser o criativo, ele exige uma força maior, né? Então, quando tem, por exemplo, o pai, dentro da concepção da sociedade tradicional, ocupa um cargo elevado, né? A cabeça. Então, o Yang está associado à cabeça, ao céu, né?
Então, ele tem a evidência, embora ele esteja aqui na parte de baixo do hexagrama, mas ele vai conduzir com a sua força, né? Então, não é um momento fácil. Que eu digo, né, que você diga assim, não existe um momento fácil também, né, Marie? Não existe conquista fácil, né? Então, a conquista não é fácil. Olha o trabalho do arqueiro, né? Para ele conquistar o seu alvo, o seu objetivo, demanda constância, demanda treino, demanda dedicação, né? Todas as virtudes do homem taoísta, né? Então, eu me lembrei agora da história do Litsu não, eu não sei, Lietze, o Lietze, que eu vou traduzir, é traduzido como Lietze. Lietze é um grande mestre taoísta que era arqueiro. Ele vivia, o sonho dele era trabalhar com arco, né? E aí tem um mestre dele, o mestre que leva ele para o penhasco, para ver se ele era deveras corajoso, né? Ficar quase à beira do penhasco lá, preparando o arco, né? E ele fala de toda essa dificuldade, né? Pelo qual ele passou, né? Então, existe essa ideia, né? Da gente, tudo aquilo que coloca muito em evidência, tudo aquilo que é um projeto que é importante, como agora, nesse momento, né? A gente precisa ter força, né? E a nossa força vem do treino, né? Ela não é uma força que cai dos céus. Ela não cai dos céus, né? Ela vem da força, do treino, né? Né? Alcançar o nosso objetivo, né? Então, é difícil, mas é necessário esse movimento, né? Então, esse é um mês, talvez, se você quiser levar para um projeto pessoal também, né? De conquistas pessoais, né? De mudanças pessoais, talvez de relações, projetos, trabalhos, casas, né? Então, por exemplo, se você tem uma casa do dragão, onde você tem um impulso, né? Uma estrela do impulso, a força do impulso ali, eu vou lhe dizer, olha, esse ano você pode chegar à Lua. Você quer chegar tão longe assim, você tem forças para isso, né? Ou você pode ser simplesmente uma pessoa mais que pode estar ligado ao aspecto do feminino ali no seu mapa. Você é uma mulher que é um mês de descobertas femininas ligadas à maternidade, ao sentido da intuição. Então, a gente deve se apropriar dessa força de acordo com as nossas possibilidades, né? Isso é uma coisa que eu sempre considero também. E o Xing está aí para nos dizer isso, né? Então, eu acho que ele nos demonstra, né, essa possibilidade, né? Então, a gente está fazendo aqui um caminho, né, nos nossos encontros, de falar, né, uma vez por mês desses 12 hexagramas, né, que são 12 associados ao próprio movimento das luas, né? Então, essa correspondência energética, né, dos trigramas, né? Os trigramas são forças energéticas, né? Os hexagramas são compostos de 2 trigramas de 6 linhas, né? Que podem ser yin ou yang. Então, a gente está falando, olha, a gente está falando de energia vital aqui o tempo todo, né? No nosso encontro. Legal, Thelma. Eu vou perguntar aqui para o pessoal, né? Abrir para perguntas, tá? Então, quem quiser colocar uma pergunta, tá, pessoal? É só escrever aqui que eu vou falando para a Thelma, tá? Conforme elas forem surgindo. E, assim, pelo que eu estou entendendo, né? Quer dizer, a pessoa pode se beneficiar, né? Marcando ali no seu livrinho de Xing que tiver em casa, né? O hexagrama, né? No caso, ele é o 43 no livro azul, né? Do Richard Wilhelm, né? Que é esse livro daqui, né? Que a maior parte das pessoas tem, né? E também, né? Poderia ler o hexagrama, isso. Esse aqui também é 43, esse livro é muito bom. Eu não faço Alfred Wang, né, o mestre taoísta, muito bom também, né? E o do mestre Wu Zixing, que segue a ordem do céu anterior, né? Que a gente já até fez uma live sobre esse assunto, né? E que tem uma outra numeração, né? Esse ele é 43, né?
Isso. Né? É, Não, 62. 62, desculpa, é 43 Né? no Rio. Aham. E aí a ideia é assim, a pessoa poder se relacionar com esse texto, né? Então imaginar que são 6 linhas, né? 30 dias que vai entrar na próxima linha nova, na próxima lua nova. A pessoa pode, a cada 5 dias, vai estar meio que na sintonia de cada uma das linhas. Então pode se relacionar com o texto do julgamento, o texto da imagem, como Isso. um aconselhamento global, e aí pode ainda se beneficiar. A cada 5 dias, né, os primeiros 5 dias, lê a primeira linha, pensa o que ela pode, né, ter de ressonância com você. Aí, para o 6º dia até o 10º dia, lê a segunda linha, e por aí vai, né, progressivamente, que vai ter um aconselhamento. Né? Olhar os trigramas, então, né, todo o criativo com uma força interior, conhecer mais sobre o trigrama criativo, que é isso que vai estar demandando muito da gente, né? Que tem a ver com criatividade, mas tem a ver com a própria natureza, né? O criativo, ele é a imagem do céu, e nada muda mais do que o céu, e tudo se orienta pelo céu, né? Então, os mestres taoístas costumavam olhar as nuvens, né? Eles eram grandes leitores das nuvens, né? Lembrando, e eles sabiam já que, né, do ciclo da água, e davam importância ao ciclo da água. Então, não era à toa isso também, né? Então, se relacionar com o trigrama céu, se relacionar com o trigrama lago, né? Que é uma maravilha também, né? Então, são múltiplas as possibilidades, as aberturas, né, que o I Ching traz para que a gente possa se conectar, né, conosco e com a natureza, né? Eu queria que você comentasse isso, Thelma, porque é Você isso, né? falou, mas você falou tão bem, Marie, porque você trouxe aqui uma metodologia, se é que a gente pode dizer assim, uma maneira de se aproximar do Xing muito importante, né? Você mostrou, né, passo a passo, como é que a gente pode se conduzir durante o mês, né? Então, são várias, as linhas são mensagens, né? A decisão ou julgamento, que a gente chama, né? Que é a imagem que se tem do hexagrama, ela é a abertura, né? Mas você expressou muito bem. Então, a metodologia de se aproximar do Xing, né? E de uma forma muito de coração aberto, né? Com muita sinceridade, como você falou, nesse sentido. Os 5 primeiros dias, né? Então, estão associados à primeira linha, né? Então, se a gente fosse ver aqui rapidamente só a primeira linha, né? O hexagrama 62, ele vai dizer que a primeira linha, 9 na posição inicial, né? Força nos dedos dos pés, ir sem poder vencer, haverá culpa, tem que ter força para você se movimentar, mas ainda não vai estar numa situação muito favorável, porque é o início da ruptura, então ainda tem que haver movimento, né? Então é um momento para você se movimentar nos seus projetos, né? Nas suas decisões. Tá? Muito interessante. Você pode comentar também, porque muitas pessoas não estão sendo familiarizadas com os destinos no Xing. Então, quando lê assim, ai, haverá culpa, já fica com medo. Ah, que é isso, meu Deus? A Você culpa, pode explicar para gente, então, o que significa? na verdade, na verdade, é nenhuma culpa, né? Uhum. Quando você vai agir porque vai agir. E aí não tem nenhuma culpa no sentido da situação, né? A gente tem a boa sorte, a boa fortuna, né? O infortúnio, né? A humilhação, arrependimento, que são etapas de um ciclo, né? O que acontece aqui? Quando você diz que você vai sem poder vencer, você vai sem poder vencer, porque você está no início daquele movimento, mas os pés têm que se movimentar. Lembra que lá o que você fala que o grande caminho começa com o primeiro passo? É nesse sentido, né? Então, da gente entender esse movimento. Então, você vai percebendo que a força, ele vai estar trabalhando com o corpo nesse sentido, né? Se você for olhar aqui o hexagrama e agora olhando, né? Então, começa pelos pés, depois ele vai falar da força pelo corpo, né? Então, é como se fosse um corpo, né? Se construindo, né? Se elaborando a partir dessa ação, entendeu? Então, isso que você falou
é uma sabedoria, essa é a sabedoria do I Ching, né? É a sabedoria do livro do I Ching, né? Do comentário do I Ching, né? Mas que ela é muito Aham, rica, que é diferente da sabedoria da leitura que a gente fez lá no início do nosso bate-papo hoje, falando aham, sobre céu e lago, né? Agora a gente passa a ver as linhas. E aí é o estudo das linhas que vai ser importante. Você saber se tem correspondência, se tem retidão, né? Então, na medida em que você se apropria do conhecimento do I Ching, como metodologia, né? Você começa a entender melhor a mensagem do I Ching. aham. E o nenhuma culpa geralmente está associado a alguma coisa que é uma circunstância externa. É algo que você não tem controle, né? Então você vai se Não, conduzir, o resultado que é, vier é nenhuma culpa. Você não tem mas influência sobre algo maior, né? aqui ele ainda está falando da culpa dos pés, porque os pés precisam se movimentar. Aham, Então, a gente fala do vocabulário do Xing, né? E o Xing, ele tem um princípio, né? Ele tem uma concisão. Parece que não, mas ele tem. Ele tem algo que rege ele. Então, esses homens, esses mestres, né? Que vieram, que consolidaram o conhecimento desde o Fuxi até chegando ao Confúcio, né? Digamos que eles tenham tido um bate-papo telefônico. Né? De alguma forma, eles se relacionaram, mesmo com diferenças, às vezes, de centenas de anos entre um e outro, né? Então, a gente tem essa continuidade, né? Nesse conhecimento, na elaboração desse conhecimento, né? é que tem uma origem, né, É. ancestral, Uhum, xamânica, da observação uhum, direta da natureza, de uhum, símbolos uhum, gráficos, e ela vai ganhando, né, essa quantidade de sábios, né, que vão se uhum, reverenciando, estudando o uhum. livro e colocando, adensando camadas de significado e sabedoria, né? É muito Uhum. lindo. Eu Hoje queria você deu uma também. boa metodologia aí para leitura. Tem a moça aqui, eu não estou conseguindo enxergar muito, mas eu estou vendo que ela está dizendo assim, muito bom, nunca fiz, vou começar a fazer isso, ó, que bom, viu? Uma Sim, boa dica, né, Maria? exatamente. Na verdade, assim, o Xing, né, ele é muito anterior mesmo aos textos, né? Sim, Então, isso por a ele gente vem ser falando sobre anterior isso aqui. aos textos, né, e aí dentro da própria mitologia, né, que envolve, né, esse texto que é o Tratado das Mutações, ele prescindia de texto, porque as pessoas compreendiam, né, através daquelas Uhum, imagens da natureza, né, a água, o fogo, o céu, a terra, o lago, o vento, a montanha, né, uhum, enfim, os sábios, né, as pessoas conseguiam olhar aquilo, entender o fluxo, né, do movimento da mutação e prescindiam de texto. Conforme, né, o tempo foi passando, as complexidades e tudo, né, aí foi sendo necessário que os sábios registrassem, e aí começou a ganhar os textos, né. Então é algo é, assim muito muito bonito, né, assim, igual, realmente. toda a cultura antiga, né, da antiguidade, não só os chineses, os egípcios estão aí, né, abrindo as suas tumbas, né, e apareceu agora a segunda maior cidade, né, foi descoberta essa semana no Egito. Então, Impressionante, é. né, então o que eu quero dizer é o seguinte: os estudos, para quem faz o estudo acadêmico e teórico do I Ching, não do oráculo, mas do livro Uhum. como um todo, da cultura chinesa, é, na década de 70 do século passado, eles descobriram em vários textos que trazem mais novas informações sobre I Ching, né? Então, o que acontece? É um conhecimento que vai sendo tornado manifesto assim, aos poucos, né? As revelações vão aparecendo no sentido dos comentários dos textos, né? O que é importante, né? Aqui, e a gente sempre traz essa ideia, né? Associada à transformação, porque o taoísmo é uma prática espiritual de transformação. O I Ching, ele é a ferramenta, é uma ferramenta de transformação, né? De autoconhecimento. Então, a ideia aqui é a gente entender o mecanismo, né? Entender o oráculo, porque, na verdade, a gente não falou aqui do oráculo, a gente já falou da resposta ao oráculo, né? E quando a gente faz uma resposta, uma pergunta, né, Marie?
tem toda uma preparação, né? Tem todo um simbolismo, uma ideia que fica como se ficasse impressa na pergunta, né? Então, o que a gente fez aqui agora, e é muito interessante, né? Dentro da visão, da cosmovisão taoísta, de reunir os conhecimentos, trabalhar o conceito da transformação, né? Sol e Lua, como você falou bem aí, da energia do tempo e do espaço. E eu acho que a gente, dentro do que se colocou, para não ir muito longe, né, para tentar voltar aqui, né, no sentido prático, é usar essas ferramentas para nos ajudar na nossa transformação, né? Então, a gente está aqui trazendo um conhecimento, né, que pode ser aplicado, né, diretamente na sua vida durante esse mês, né? Isso é muito importante. Eu acho que foi o nosso objetivo aqui hoje, né? Trazer esse conhecimento e mostrar, olha, você pode seguir a orientação do Xing durante o mês, agindo dessa forma, né? Sim. Thelma, queria agradecer a você e queria convidar também as pessoas que estão aqui na live conosco, né, a conhecer mais sobre o I Ching taoísta. Então, tem a aula aberta, né, que a Thelma deu, do curso dela, gratuita a aula, tá? É só acessar nesse link que está aqui, ó, bit, né, .ly, / né, barra, para o lado direito, né? Aula 1, tracinho I Ching. Não é underscore, não, é tracinho mesmo, tá? Aí você acessando ali, você tem acesso à aula e ali a Thelma vai falar vários conceitos interessantíssimos primeiro para a gente observar, né, a nosso lugar dentro do macrocosmo, né? Então vai do Yin Yang, né? Toda a composição dos hexagramas e fala dos principais sábios do Tao, né? Então essa aula está aberta, né, para quem quiser assistir, basta entrar nesse endereço, né? E ela vai estar aberta até o dia 13, né? Depois a gente vai tirar ela do ar, ela vai virar possivelmente algo que a gente vai colocar numa plataforma, né? E ela vai ser paga, né? Enfim, então é uma maneira de você conhecer, né, um pouco mais sobre esse I Ching, que é muito além do texto, porém ele é muito mais prático e muito mais vivencial, experiencial, sabe? Ele é algo que a gente sente na energia do céu, né, das estrelas, a gente sente na terra e a gente sente no nosso corpo. Não só no nosso corpo físico, mas também dentro do movimento, né, do desenvolvimento, né, do desabrochar da própria espiritualidade, né, dos movimentos, né, que a gente faz interior, exterior, né, até a próprio hexagrama, né, o trigrama interno, ele representa o interior, a psique, algo que seria da ordem do inconsciente. O trigrama externo, ele pode ser o mundo manifesto, mas também, né, toda enfim, essa atuação da pessoa no mundo. Então, são muitas relações. Então, eu queria convidar vocês, né, a Thelma é bem tímida, né, então eu estou aqui puxando aqui para trazer algo que é algo muito interessante, vale a pena aproveitar o domingão, dar né, pegar uma hora e pouco essa aula, né? Assistir, pode olhar, parar, enfim, anotar, né? E é uma forma de conhecer uma filosofia ancestral que, por sorte, né, chega até nós, né? Por exemplo, muitos conhecimentos do Antigo Egito, também gostaria muito de conhecer, né? Da própria, da Grécia Antiga, né? Já falavam das forças da natureza, mas a gente não tem tanto acesso como se tem a esse conhecimento, né, ancestral do Tao, né? Por quê? Porque ele é vivo até hoje na medicina tradicional chinesa, ele é vivo até hoje nas artes marciais, ele é vivo e ele é praticado, né, até hoje em diferentes lugares, inclusive aqui no Brasil, né? Então, é incrível, eu acho incrível isso, né? Acho completamente incrível, né? Até porque eu acho que a cultura brasileira é diferente da
da cultura chinesa, mas existe algo comum, assim, ancestral que é comum, né? Então, eu queria que... Nossos povos da floresta estão aí para nos dizer isso também, né, Marrita? Exato. Não, essa semana mesmo, aconselho também, pessoal, a dar uma olhada no Ciclo Selvagem, né? Aqui no Instagram, eles lançaram um texto também, né? Que fala justamente sobre o claro e o escuro, né? Em PDF, vale a pena. E quando a gente vai olhar, claro e escuro, né, ele está presente, né? Ele é uma figura do imaginário que está presente, independente do tempo, do espaço, da cultura, né? Então, quanto mais a gente puder conhecer, né? Infelizmente, né, a gente não tem tanto acesso até à nossa cultura ancestral, mas enfim, vale a pena, né? É isso. Queria convidar, então, retorno aqui o convite, né? Assistam a aula, eu vou deixar escrito aqui nos comentários, né? E com, assim, a gente já passou possivelmente da 1 hora, né? Eu vou salvar aqui, tá? Essa live, ela vai ficar salva aqui no Instagram. E eu vou também colocar ela no nosso canal, que é o Tautube, né? Eu vou deixar também esse bit.ly é o bit.ly, né? /Tautube. Aí você entra no canal, existem outras lives lá. A gente está fazendo o esforço de captar, né, nos 2 formatos, para poder colocar, né, esse conteúdo, divulgar esse conteúdo. Então, eu queria muito agradecer a Thelma, a todos que estiveram aqui conosco, né, a Andreinha, a Rosa, enfim, a Nena, enfim, estou vendo aqui várias pessoas, a Aline, né, enfim, Vivi, enfim, várias pessoas que estiveram aqui conosco, queria agradecer, né, e, enfim, espero vocês até a semana que vem.